O dog do Reddit. Minha esposa pediu um casamento aberto, mas se arrependeu quando não saiu como ela esperava. Eu ri na cara dela e me vinguei. Ei, pessoal. Eu nunca pensei que acabaria entrando nesse clichê de casamento aberto. Mas olha onde estou agora. A vida passa rápido e muitas vezes te surpreende. Tenho 42 anos e sou homem. Sou casado com a Adriana, 41 anos, há mais de 15. Temos uma filha de 18. Nosso casamento nunca foi muito louco, nem no sentido positivo nem no negativo. Para mim, isso sempre foi de boa. Não somos pessoas superaventureiras nem selvagens, e somos ambos introvertidos. Então, a calmaria é como gostamos de levar a vida. Acho que é em parte por isso que o rumo que as coisas tomaram me surpreendeu tanto. Acho necessário dizer também que nossa vida no quarto sempre foi razoavelmente boa. Claro que chegou a um ponto em que as coisas estavam meio monótonas, mas depois de conversarmos, começamos a falar mais abertamente sobre o que gostaríamos de tentar, no que achávamos que estávamos afim, etc. Desde então, o lado íntimo foi melhorando. Eu costumava me preocupar com isso porque, em geral, casais vão diminuindo a frequência ao longo dos anos. Nós, na maior parte, conseguimos evitar que isso acontecesse. Acho que, sabendo disso e levando em conta nossa personalidade tranquila, ficava mais fácil entender porque nunca imaginei que Adriana fosse o tipo de pessoa que quisesse tanto dormir com outras pessoas. Pelo que eu sabia, ela nem era muito solta quando mais nova. Claro que, com tudo isso em mente, dá pra entender por que fiquei tão surpreso quando ela me disse, num fim de semana aleatório, que precisava conversar comigo sobre algo. Sentamos e ela falou que era sobre nossa vida íntima. Como eu disse, já tínhamos conversado outras vezes sobre dar uma variada, mas dessa vez o assunto parecia muito mais sério. Ela nem tentou amenizar. Simplesmente disse diretamente: eu estava pensando em abrirmos nosso casamento. Foi tão confusa essa frase, considerando que eu nunca imaginei que ela pensasse em casamento aberto, que levei cerca de uns 10 segundos para processar tudo. Quando finalmente entendi, olhei para ela muito confuso e perguntei se era sério. Ela só balançou a cabeça afirmativamente. Perguntei qual era o gatilho para isso, já que nunca pareceu que ela tivesse esse interesse antes. Deixei bem claro que um casamento aberto era algo enorme para tentar introduzir depois de quase 2 décadas de casamento. Segundo ela, um casamento mais longo era até motivo melhor para abrirmos, basicamente para manter as coisas frescas. Só balancei a cabeça, achando aquilo ridículo. Perguntei se ela estava satisfeita na cama, mas ela disse que não era esse o problema. Acho que ela achou que estava sendo esperta, mas usou a analogia de comer sempre o mesmo queijo toda semana. A ideia dela era que variar o queijo de vez em quando seria legal e ainda faria valorizar mais o queijo velho. Imagino que ela achou que isso ia me acalmar ou me deixar mais receptivo, mas foi o contrário. Falei que entendia a explicação, mas que eu não estava nem perto de querer participar de um casamento aberto. Não tinha vontade de dormir com ninguém além dela, então não era uma ideia atraente para mim. Foi aí que percebi que ela começou a ficar frustrada. Talvez porque tivesse imaginado que eu aceitaria sem problemas. Discutimos bastante, todavia não vou entediar vocês com detalhes. No fim, Adriana me disse que não achava que ia desistir disso tão cedo. Afirmou que tinha pensado bastante e que não era um impulso repentino. Depois, tentou me vender a ideia, dizendo que eu também poderia ter minhas experiências, dando exemplos de mulheres que eu poderia conhecer no bar, na academia, no trabalho e por aí vai. E foram justamente esses exemplos que me fizeram perceber de onde isso tinha vindo. Parecia enredo de filme adulto, mas, que eu soubesse, ela não era do tipo que assistia muito a isso. Então me toquei de que a ideia devia vir dos livros que ela lia. Adriana adora ler e, provavelmente, ela pegou essa ideia de ler romances adolescentes de mulheres demais. Naquele momento, tudo fez sentido. Ela leu alguma história boba na qual relacionamentos abertos pareciam empolgantes e não entendeu que o livro jamais mostraria todos os problemas que esse tipo de relação traz. Fiquei olhando para ela por um tempo, pensando em como aquele pedido não combinava com a pessoa que eu conhecia. Mas ela estava irredutível, e isso me fez perceber que nunca se conhece alguém de verdade. Sempre achei que ela fosse do tipo de uma pessoa só. Mas agora ela estava me mostrando o contrário. Já fui traído antes e lidava com problemas de confiança em relacionamentos. Para mim, isso era como reviver tudo outra vez. Como se confia em alguém que sai de casa para dormir com outros homens, ou talvez até mulheres, e depois volta como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, algo estalou em mim e eu soube que já era. Só o fato de ela propor um casamento aberto já mostrava uma forma de pensar com a qual nunca vou concordar. Parecia que eu tinha vivido uma mentira todos esses anos, embora eu reconheça que talvez fosse um pensamento recente dela. Então, olhei bem para ela e deixei claro o quanto eu rejeitava a ideia. Uma parte de mim esperava que ela desistisse, mas não foi o que aconteceu. Ela só me encarou, claramente chateada pela reação que eu tive. Ela só queria que eu dissesse sim. E,
Em determinado ponto, eu disse sim, para ver se a conversa parava. Perguntei se haveria regras. Ela disse que não, nenhuma. Isso me soou estranho, mesmo sem eu ser especialista em relacionamento aberto. Perguntei se haveria limites sobre com quem poderíamos nos envolver. Ela falou que seria antinatural impedir a atração que surgisse naturalmente. Nesse instante, tive quase certeza de que ela queria dormir com alguém bem próximo a nós, e que aquilo tudo era um jeito de facilitar a vida dela sem ser considerada uma atitude de traição. Eu enxerguei isso claramente. Mas, quer saber? Eu não queria mais nada com ela. Muita gente pode achar que fui radical e que andei lendo postagens demais sobre relacionamentos abertos. Mas pedir um casamento aberto foi uma bofetada na minha cara. Não queria mais ficar num relacionamento que eu considerava que vinha bem até então. Se ela quer tanto isso, vou dar o que ela quer. Não sou um cara feio, então vou aproveitar também. Enquanto isso, vou procurar um advogado de divórcio e deixá-lo de prontidão. Assim que precisar, entro com o processo. Conto as novidades para vocês quando elas realmente surgirem. Primeira atualização. Olha, a coisa toda do casamento aberto explodiu, mas o melhor é que eu não fui o mais afetado. Quem mais está sofrendo as consequências é justamente quem queria isso com tanta convicção. Acredito que ajudou o fato de eu já ter me desapegado e saído mentalmente do casamento. Pelo visto, não foi uma decisão ruim. Então, vamos lá, as primeiras 2 semanas foram relativamente calmas. Não fazia ideia se ela estava ficando com alguém ou só não me contando. A gente tinha discutido se contaríamos ou não. Eu não pretendia me gabar, mas queria deixar pistas para que ela percebesse o que eu fazia, parecia mais divertido. Foi logo depois dessas 2 semanas que a vi se arrumando toda, e aí ela me contou que ia a um encontro. Perguntei que encontro, e ela me olhou como se eu fosse burro, antes de me lembrar que o casamento era aberto. Falei que, obviamente, eu não tinha esquecido, pois tentei por 3 vezes fazê-la mudar de ideia no período de 2 semanas, apenas para ver o que aconteceria, mas ela não cedeu. Eu achava que a intenção era só uma relação íntima, não encontros românticos. Falei isso, mas ela se irritou, então deixei pra lá. Só que foi ali que decidi levar a situação a sério, para mostrar pra ela a besteira que estava fazendo. Não sabia com quem ela ia sair, mas, já que ela fazia tanta questão de não ter limites, a primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para Suzane, uma colega de trabalho da Adriana, que eu já tinha conhecido em várias ocasiões. Sempre percebi que a Suzane dava em cima de mim e ria de qualquer bobagem que eu falasse, ficava me tocando quando a Adriana não estava olhando e me mandava recadinhos em datas especiais. Eu tinha certeza de que ela gostava de mim. Dito isso, para mim ficou claro que ela era a melhor opção para eu usar. Apesar de ela não fazer exatamente o meu tipo, e de ela ser um pouco mais velha, eu sabia que seria o lugar perfeito para começar, se eu quisesse fazer a Adriana sentir alguma coisa. Então, mandei mensagem para Suzane, dizendo que ela tinha me vindo à cabeça e que só queria dar um oi a ela. Eu nunca tinha mandado mensagem para ela primeiro, então imaginei que aquilo provavelmente iria chamar a atenção. E chamou, na resposta dela foi toda empolgada, dava para perceber que ela estava animadíssima. Conversa vai, conversa vem, convidei-a para um café. Ela quis sair naquela mesma noite, mas eu sugeri que isso fosse no dia seguinte. Quando nos encontramos, ela estava arrumada demais pro café, e dava para ver que queria me impressionar. Eu até gostei do esforço. Conversamos um pouco e, logo em seguida, eu deixei escapar casualmente que minha esposa tinha proposto um casamento aberto. A Suzane hesitou antes de dizer que talvez aquilo não fosse tão ruim assim. Acho que ela não gostava muito da ideia, mas percebeu que, se não aceitasse, não teria chance comigo. Mulheres têm mais facilidade para acharem parceiros para terem relações íntimas, mas eu talvez ainda tivesse uma pequena insegurança quanto ao fato dela realmente estar interessada em já ficar comigo. Mas, passado algum tempo com ela, comecei a sentir que parecia que eu estava só ajeitando o tabuleiro de xadrez, e ela fazendo cada jogada do jeito que eu queria. Em pouco tempo, ela soltou uma frase dizendo algo como: "Eu toparia." Ela falou tão baixo que quase pedi para repetir, mas não quis deixá-la tão constrangida. Naquele momento eu precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. Resumindo, fui para casa dela e tivemos intimidades pela primeira vez. Se eu fosse menos decidido, talvez continuasse nesse esquema de casamento aberto só pelas vantagens. Foi algo bem diferente ter intimidade com alguém novo. Mas não era minha ideia original, e não foi algo que eu sugeriria primeiro. Então, eu não estava seguindo o roteiro da Adriana, mas, sim, mostrando para ela como tudo aquilo era estúpido. Eu e a Suzane ficamos algumas vezes mais, e até que foi bom. Só que eu resolvi aumentar o nível quando recebi uma ligação de um amigo meu, vamos chamá-lo de Ed. Ele disse que precisava conversar com urgência. A gente se encontrou e ele contou que a Adriana tinha entrado em contato com ele para saber se ele estava ciente do nosso casamento aberto. Ele disse que sim, pois é meu melhor amigo e eu contei tudo para ele. Ela então ficou aliviada e, então, convidou-o para se encontrar com ela.
Ele perguntou se ela achava que eu aprovaria e ela disse que sim, que estava dentro das regras. Fiquei sem reação. Aquilo fazia tudo se encaixar. Parecia que desde o início ela queria o Ed, meu melhor amigo. E depois de tantos anos de amizade, achou que poderia ficar com ele de forma legal, por assim dizer. E isso explicava por que ela não queria impor limites de proximidade. Era inacreditável ela ter ido tão longe só para satisfazer a fantasia de ficar com o meu melhor amigo. Culpo esses livros de conteúdo romântico adolescente que ela andava lendo. De todo modo, o Ed recusou. Ela insistiu, mas ele permaneceu firme. Aí ela implorou para que ele não me contasse, chegando a mentir que tínhamos combinado de não falar sobre com quem nos envolvíamos. Ele prometeu que não me contaria, mas me ligou assim que pôde. Esse é um dos motivos de ele ser meu melhor amigo, ele sempre foi muito leal comigo, assim como eu sempre fui com ele. Diante disso, eu soube que precisava revidar. Ela queria um casamento aberto onde amigos, e quem sabe, até família não estivessem fora de alcance. Então, fui atrás da amiga dela, Sarah, aquela mais saidinha do grupinho de amigas próximas. Estacionei em frente à casa dela e liguei para perguntar se ela estava. Ela confirmou e fui até lá. Quando atendeu a porta, ficou surpresa de me ver, mas expliquei que estava de passagem e que fazia tempo que não nos víamos. Ela não duvidou, pois de fato fazia tempo. Conversamos fiado por um tempo e, logo, puxei o assunto do casamento aberto, fingindo que eu não deveria falar sobre isso. Ela respondeu: "Ah, eu já sei de tudo, pode ficar à vontade para falar sobre isso comigo." Não me surpreendeu que ela soubesse. Então contei para ela uma história triste de como minha esposa estava aproveitando o casamento aberto, mas eu não. Ela ficou pensativa e me ofereceu algo para beber. Naquele momento, percebi que eu tinha ganho. Cerca de uma hora depois, tudo já tinha rolado. De novo, foi uma experiência legal. Foi então que ela começou a ficar preocupada. Mas eu a tranquilizei, dizendo que estava tudo dentro das regras. Ela se acalmou. Sabia, pelos boatos, que a Sarah não era muito difícil. Se eu não fosse o tipo dela, talvez tivesse sido mais complicado, mas pareceu tudo tranquilo de acontecer. Quando cheguei em casa, Adriana perguntou onde eu tinha estado. Tentei não responder, mas ela insistiu. Como ela já estava irritada, contei que eu tinha ido à casa da Sarah. Foi o suficiente para se instalar o caos no ambiente. Ela tentou fingir estar calma, mas perguntou o que eu estava fazendo lá. Fiz questão de demorar para responder, deixando-a mais impaciente. Normalmente, eu teria gritado para ela parar de insistir, mas eu estava me divertindo com o desconforto dela. Falei, acho que não devemos falar disso. Ela ficou furiosa. Começou a gritar que a Sarah era amiga dela, não minha, e que ela tinha o direito de saber. Mas a gente não vinha contando detalhes das nossas saídas nesse novo acordo. Então, por que eu deveria contar agora? Aquilo a deixou muda. Podia quase ver o cérebro dela tentando processar. Mas só havia uma conclusão lógica. Antes que ela dissesse algo, eu perguntei: "Mas você não disse que ninguém estava fora de alcance?" Ela retrucou: "Uma dos meus melhores amigos? Sério? Você não encontrou mais ninguém no mundo?" Pelo jeito, ela achava que eu não sabia que ela tinha tentado com o meu melhor amigo primeiro. Sinceramente, se ela não tivesse ido atrás do Ed, eu não teria ido atrás de nenhuma amiga dela. Eu ri e perguntei se ela tinha certeza de que queria entrar nessa discussão. Ela ficou quieta. Balancei a cabeça, concordando com o silêncio. Sabia que, se eu falasse o que ela tinha feito, a coisa ia ficar ainda pior naquele momento. Então, ela disse que não queria mais o casamento aberto. Falou que não tinha pensado direito. Interrompi, lembrando que ela tinha dito, quando propôs a ideia, que tinha pensado muito no assunto e que não desistiria. Agora diz que não pensou direito? Ela começou a chorar, e eu ignorei. Não iria aceitar a manipulação dela. Vamos voltar a como era antes, por favor. Eu errei. Eu ri. Não sei de onde veio, mas ri muito. Dava para ver que aquilo doeu nela. Falei, você não queria isso? Não sei se queria só para que traições antigas fossem perdoadas ou se era só para ficar com o Ed. De qualquer forma, você estragou tudo, e agora não quer mais. Pois eu também não quero. Ah, acabou. Arrume suas coisas e vá embora. Ela começou a chorar mais ainda. Saí do cômodo e fui para a garagem. Agradeci o fato de nossa filha estar na faculdade, longe de todo esse caos. Ali mesmo, mandei mensagem pro advogado dizendo que estava pronto para dar entrada no divórcio. Ela saiu de casa sem brigar muito. Isso foi há poucos dias. Agora estou com os documentos prontos para entregar. Tomara que o fim desse relacionamento não me deixe tão estressado, mas, infelizmente, eu não apostaria nisso. Segunda atualização.
Graças a Deus, acabou. Por mais que eu sinta um vazio, foram 15 anos casados e muitos outros de convivência, estou mais aliviado que tudo tenha terminado. Vou pular a parte chata. Basicamente eu pedi para alguém entregar os papéis do divórcio a ela. Ela me ligou furiosa, o que não me surpreendeu. Deixei ela gritar o quanto quisesse. Achei que ao sair de casa ela teria entendido que eu não queria mais nada com ela. Talvez minha falta de reação a tenha acalmado, e aí ela tentou me convencer a não prosseguir. Eu não tinha nada a dizer. Pensei na minha decisão por mais tempo do que ela pensou na ideia de casamento aberto que nos trouxe até aqui. Ela me ligou várias vezes nesse meio tempo, implorando. Um dia até apareceu na minha casa, imagino que querendo me seduzir, mas não deixei chegar a tanto, pois não dei a menor brecha a ela. Depois disso, seguimos para o processo de divórcio. Foi aí que ela mostrou a sua faceta vingativa, e resolveu tentar me arrancar tudo. Apenas para contextualizar, eu trabalho numa empresa de marketing aqui na minha cidade mesmo, e ganho mais do que ela, que é uma professora. Isso definitivamente me desfavorecia na questão da separação. Mas meu advogado foi ótimo. Pediu que eu juntasse mensagens de texto mostrando que foi ela quem teve a ideia do casamento aberto. Talvez não mudasse nada dependendo do juiz, mas valia a pena tentar. Felizmente, teve um dia anteriormente em que eu estava no trabalho e mandei mensagem pedindo que ela reconsiderasse a decisão. Nessa conversa, dava para ver que ela estava irredutível quanto a isso. Também encontrei outras mensagens em que ela admitia ter errado ao querer envolver meu amigo. Com tudo isso, a gente não chegava a um acordo porque o advogado dela pedia muito mais do que era razoável para ela. Pelo menos não tivemos que lidar com guarda de filhos, pois nossa filha já é maior de idade. No final, fomos diante de um juiz e as coisas acabaram de forma até rápida. O juiz a viu como uma mulher que sabotou o relacionamento por motivos egoístas e físicos, sem pensar direito. Reconheceu meu ponto de que, se ela não tivesse tomado aquela decisão, tudo poderia ter sido diferente. Mas ele também disse que, pela disparidade de renda, não podia deixá-la sem nada. Isso me decepcionou, mas meu advogado não conseguiu mudar a opinião dele. Então, ela ficou com uma pensão alimentícia pelo período 5 anos. Eu poderia viver sem ter que pagar isso, mas fazer o quê? Pelo menos eu fiquei com a casa e com o carro, e com a maior parte das nossas economias também. Poderia ser ainda melhor, mas acho que isso para mim já é o bastante. Como cereja do bolo, mandei mensagens para todos os amigos e parentes dela avisando sobre o nosso divórcio, mas disse que não daria detalhes para proteger a privacidade da Adriana. No fim, isso soou ainda pior para ela. Digo isso porque isso instigou alguns a vieram me perguntar o que houve e eu acabei contando a eles. Obviamente, tomando a dianteira e não permitindo que eventualmente ela pudesse distorcer a história a seu favor. Posteriormente eu recebi várias ligações dela. Demorei para lhe atender, justamente para irritá-la. Mas quando fiz, ela estava furiosa, acredito que por conta de alguns terem falado demais na cabeça dela. Todavia, eu nem me importei. No fundo eu estava mais satisfeito. Pois bem, assim terminou o meu casamento de 15 anos. E que forma e maneira mais estúpida de se acabar. Mas eu prefiro passar os próximos 40 anos sozinho, se Deus quiser, do que com alguém que escolheu dormir com outras pessoas em vez de priorizar o relacionamento. Comentários sobre o relato. Bem, só por ela comparar o seu casamento com um queijo envelhecido eu já diria que ela não via mais nada de romântico e agradável na relação de vocês. E tenho certeza que ninguém quer ouvir isso. O mesmo vale para uma proposta de casamento aberto, pois, na maioria das vezes, quando a pessoa pede um casamento aberto, é porque já abriu essa porta sem você saber, e agora só quer tornar tudo legalizado, retirando qualquer responsabilidade ou culpa de si. Não bastava ela querer sair com outros caras bem na frente do seu marido praticamente, mas a sua ideia suja ainda incluía o melhor amigo dele, dentre todas as pessoas do mundo. E para variar, quando a situação se inverteu, ela não gostou nem um pouco. Pessoas hipócritas e sujas assim me dão nojo, de verdade. Atitudes têm consequências, e ela não pensou que as dela chegariam tão rápido. E que bom que a filha já era maior de idade e não teve de presenciar tudo isso. Com toda a certeza nós homens precisamos nos manter próximos apenas de amigos como o Ed. Qualquer outro suposto amigo que não tiver uma postura parecida com a dele, deve ser descartado do posto de amigo. Fazendo o comparativo, podemos ver como a amiga da esposa traidora agiu também, ficando com o Op assim que teve a oportunidade, parecendo também querer o marido da amiga. Não só essas pessoas são péssimas para relacionamentos, mas também para uma simples amizade. A vida é feita de escolhas, e o Op foi valente em fazer a dele segui-la até o final. Também concordo que foi crucial para ele se impor e decidir seguir com a sua vida sem alguém prejudicial ao seu lado como ela. Ver que o Op teve ou terá de pagar 5 anos de pensão para alguém que ativamente destruiu o lar realmente me incomoda, mas, assim como ele disse, manter a casa, o carro, a maior parte do dinheiro, além de manter a dignidade dele, já se pode considerar como uma vitória, de fato.
Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.